Olá, pessoal. Bom, então vou fazer a correção dos exercícios referente ao sistema urinário. Primeira questão: quais as duas principais funções do sistema urinário? Produzir a urina, com isso manter a homeostase interna do corpo, eliminando tudo aquilo que está em excesso. E a produção de dois hormônios importantes, a renina, que faz vasoconstrição regulando a pressão, e a eritropoetina, que estimula a produção de novos eritrócitos no sangue. 2. De forma objetiva, relate a histologia dos rins. Os rins, então, são constituídos por tecido conjuntivo, e esse tecido, ele é composto por duas regiões distintas. A zona central, que é a zona medular, onde a gente encontra as pirâmides de Malpinge, e a região que margeia o rim, que está na periferia dos rins, que é mais clara, que é a zona cortical. 3. Os néfrons são considerados a unidade funcional dos rins. Descreva a histologia do corpúsculo renal e cite que evento importante ocorre neste local. Bom, o corpúsculo renal é um componente do néfron e esse corpúsculo, então, ele é formado por uma cápsula que apresenta dois folhetos, o folheto externo, que é representado por um epitélio pavimentoso simples, e o folheto interno, que é representado por células chamadas de podócitos, e uma membrana basal, que está em contato com os capilares glomerulares, né? Ele apresenta um polo arterial, por onde saem as arteríolas aferentes e eferentes, e o polo urinário, por onde sai o túbulo contorcido proximal, certo? E qual é o evento importante que ocorre nesse local? A formação do filtrado glomerular, que é o começo ali da formação da urina. Então, esse filtrado ainda não é urina, né? Então, ele é bem semelhante ao plasma sanguíneo. E aí, depois, ao longo do seu trajeto ali no néfron, ele se transforma no final em urina. 4. Como podemos diferenciar o túbulo contorcido proximal do túbulo contorcido distal? Bom, então, o túbulo contorcido distal, ele é mais acidófilo, então ele se cora mais fortemente, né, pela hematoxilina. Ele vai apresentar orla em escova na superfície do seu epitélio. O túbulo contorcido distal não apresenta. O túbulo contorcido distal, ele é menos acidófilo, então na lâmina ele se torna mais claro, tá? E as células do túbulo contorcido distal, elas são um pouco menores, e também a gente identifica a presença das células da mácula densa, quando ela encosta, né, quando o túbulo contorcido distal encosta ali no corpúsculo. 5. Quais as estruturas que compõem as vias urinárias? Então, as vias urinárias, elas são compostas ali pelos cálices renais, pela uretra, ureter e a bexiga. Lembrando que todas essas estruturas das vias urinárias são representadas, são revestidas pelo epitélio de transição, ok? Bom, então finalizamos aqui a correção dos exercícios de sistema urinário. Bom, agora vamos fazer as correções dos exercícios referente a fígado e vesícula biliar, sendo que as questões 1, 2 e 3 já foram corrigidas. Fígado. 4. Por que o fígado é considerado uma interface entre o sistema digestivo e o sangue? Como ocorre o suprimento sanguíneo no fígado? Então, por que ele é considerado uma interface? Porque os componentes que são absorvidos no intestino delgado, eles chegam ao fígado e ficam armazenados por um determinado período, ou esses nutrientes podem até mesmo passar por transformações através do sangue. Tá? Então, é o sangue que leva esses nutrientes, então, do intestino delgado, que faz parte do sistema digestivo, para o fígado, tá? Então, é a circulação sanguínea que faz essa interface, essa ligação, né? Então, ele é uma interface, como se ele ficasse entre, né, o sistema digestivo e o sangue. A outra questão dentro da mesma pergunta: como ocorre o suprimento sanguíneo no fígado? Então, o sangue chega no fígado pela veia porta e através da artéria hepática. 5. Qual é o componente estrutural do fígado? Os hepatócitos. Relate as principais características e funções desses componentes.
Então, que seria o hepatócito, né? Então, a gente viu que os hepatócitos são células epiteliais especializadas, são células extremamente ativas, em atividade constante. Então, é uma célula com muitas mitocôndrias, porque ela demanda bastante energia, com bastante retículo endoplasmático liso e rugoso, responsável por produzir proteínas, e através do retículo endoplasmático liso, o fígado consegue exercer a função dele, que é de desintoxicação, né? É uma célula capaz de sintetizar proteínas importantes, vitamina A, tá? Então, essas seriam as características dos hepatócitos, né? Seriam as funções. 6. Relate a composição histológica da vesícula biliar. A vesícula biliar, gente, histologicamente, quando comparada com os outros órgãos do sistema digestivo, ela não vai apresentar a submucosa, tá? Então, ela vai apresentar a mucosa, né, que é o revestimento interno dela, que é o epitélio, a sua lâmina própria, tá? Ela vai apresentar uma região de tecido muscular e a sua serosa, então ela não apresenta a submucosa. Então, essas são as principais características, ok?